Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre os outros mortos. Eu já percebi que muitos cristãos têm uma noção errada a respeito dos acontecimentos futuros. Que acontecimentos? O que vai vir daqui para frente, o tal do tempo do fim. Muita gente já ouviu falar do anticristo, da marca da besta, o tal do 666. Muitos até aceitam a ideia de que essa marca vai ser um chip implantado nos seres humanos para controlar as suas mentes. Existem também outras teorias e especulações a esse respeito, mas uma coisa é comum. A maioria das igrejas só prega até a volta de Jesus. Ou seja, ele vem, retira os cristãos da terra, no tal arrebatamento, e todos vivem felizes para sempre no céu e ao fim. Só que não é isso que está escrito na Bíblia. É claro que essa história acontece, um pouco diferente do que as igrejas acreditam, mas acontece. Mas não é o fim. E nesse vídeo, aqui com o nome de Outros Mortos, eu quero falar o que vai acontecer depois de tudo isso. E por que eu acho importante esse assunto? Porque muitas pessoas, inclusive cristãos, não acham que Deus é realmente justo. Ah, mas por quê? Porque nós aprendemos na igreja que se você é um cristão, você vai para o céu. Se não é, vai para o inferno. É claro que essa é a minha versão resumida. Na Igreja Católica existe uma enorme lista de rituais, cerimônias, penitências, novena, promessa, abstinência, sei lá o que mais, para você alcançar o perdão de Deus e ser salvo, ou então, pelo menos, ficar menos tempo no purgatório. E nas igrejas evangélicas não é muito diferente. Elas também têm a sua lista de exigências a serem cumpridas para que o cristão receba a sua salvação e não a perca. Porque eles acham que a salvação pode ser tirada do cristão. Jesus morreu para te dar a salvação, mas o seu pecado é mais forte. Balela. Mas a verdade é que existe muito mais do que isso no mundo do espírito, porque Deus é justo, é amoroso, rico em perdão e a sua bondade dura para sempre. Se você ler o Salmo 136, vai descobrir que todos os 26 versículos desse salmo terminam com a frase: o seu amor dura para sempre. Lá no Salmo 145:9 está escrito: o Senhor é bom para todos e tem compaixão de todas as suas obras. Ele é bom para todos. Neemias escreveu que Deus é perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se. Neemias 9:17. O profeta Jonas também disse a mesma coisa lá em Jonas 4:2. Então, se Deus é assim tão amoroso, paciente, misericordioso e perdoador, com certeza ele não julga de forma dura e fria. Inclusive, ele disse ao profeta Ezequiel, em Ezequiel 33:11, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do homem mau, mas quero que ele se converta do seu caminho e viva. Mas eu sei que existem versículos duros e frios na Bíblia que dão a impressão que Deus não é assim tão bom. Lá no Salmo 9:17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. E João 3:36, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quem lê um versículo como este, pode ter a impressão que Deus realmente é duro e cruel. Por isso eu achei importante fazer esse vídeo para esclarecer um pouco essa história. Só que para isso eu vou precisar também explicar resumidamente o que a Bíblia relata no livro do Apocalipse, nos capítulos finais. A história do anticristo e a marca da besta é relatada no capítulo 13 do Apocalipse, mas também aparece em várias outras passagens da Bíblia, inclusive nas profecias de Daniel. Mas por agora eu vou ficar só no Apocalipse.
Apocalipse 13:6 conta que o anticristo abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para falar mal do seu trono, do seu templo e dos que habitam no céu. Foi permitido a ele fazer guerra contra os santos e vencê-los. É aqui que fala que ele vai perseguir os cristãos e continua falando que ele recebeu poder sobre todos os povos, línguas e nações. E mais adiante, no versículo 16 a 18, conta que ele fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E o seu número é 666. Mas tem uma observação interessante aqui nesse capítulo 13 do Apocalipse. Lá no versículo 8 conta que todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta e o anticristo. Todos os que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E isso aqui é uma revelação muito impressionante. Eu acho que muita gente deixou passar batido. Não me lembro de ter escutado ninguém comentar isso antes. Aqui fala do livro da vida do Cordeiro. Jesus tem o seu próprio livro da vida. Em Apocalipse 20:12 fala que Deus vai abrir os livros das vidas de cada pessoa e vai abrir o seu livro da vida. Mas isso aqui é antes, é Apocalipse 13:8, e fala especificamente do livro da vida do Cordeiro. Então vocês podem achar que isso é só concessiologia, viagem na minha cabeça, mas para mim existem dois livros da vida. Se não for assim, não precisava de dar nomes diferentes a eles. Livro da vida do Cordeiro. Ah, mas para que ter dois livros da vida? Porque Deus tirou algumas pessoas do seu livro e deu para Jesus. Lembra lá quando Jesus orou por nós em João 17? Ele disse, João 17:6, manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus e tu os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Nós éramos de Deus, nós estávamos no livro da vida de Deus, e ele nos deu para Jesus. Por isso o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Vou ler de novo, Apocalipse 13:8. E todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta e o anticristo, exceto os que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós não vamos adorar o anticristo e nem receber a marca da besta. Vamos ser perseguidos por causa disso. Não sei como nós vamos fazer, mas Deus vai ter que nos ajudar. Quando os discípulos de Jesus perguntaram para ele sobre os acontecimentos do tempo do fim, ele explicou tudo lá em Mateus 24. No versículo 9, ele disse que nós seríamos mortos e odiados de todas as nações por causa do nome dele. E aí, nos versículos 29 a 31, ele conta que depois de toda a aflição daqueles dias, ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e enviará os seus anjos para ajuntarem os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. É aqui que ele fala do tal arrebatamento dos cristãos. Paulo também falou disso em 1 Coríntios 15:52. Os mortos ressuscitarão, e nós que estamos vivos seremos transformados. Mas nesse momento, quando Jesus aparece para resgatar os cristãos, lá no versículo 19, do capítulo 19 de Apocalipse, conta que o anticristo vai reunir os seus exércitos para lutar contra as forças do céu. O sujeito está tão possuído que acha que vai conseguir destruir Jesus e o exército de anjos com bombas e mísseis. E aí o que acontece? Apocalipse 19, 20 e 21. O anticristo foi preso, lançado vivo no lago de fogo, e os seus exércitos foram mortos pela espada do Cordeiro. Aqueles que receberam a marca da besta não foram jogados no lago de fogo, eles foram mortos.
Aí no começo do Apocalipse 20 conta que um anjo desce do céu, acorrenta o diabo e prende ele no abismo por 1000 anos. Ele fica preso por 1000 anos para não enganar mais as nações. Mas que nações são essas? Os cristãos foram levados para o céu com Jesus. Os seguidores do anticristo foram mortos. Então quem sobrou? Todos aqueles de todas as outras religiões que não se submeteram ao governo mundial do anticristo, mas que não reconheceram Jesus na sua vinda. Então eles ficaram aqui na terra. E Deus ainda prende o diabo para não importunar mais ninguém aqui. Agora, no versículo 4 e 6, fala que os cristãos, que agora já estão no céu com Jesus, vão voltar aqui na terra e reinar com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, Jesus vai vir em pessoa, acompanhado de todos os seus recrutas, para ensinar as pessoas que ficaram aqui como é que o homem deveria ter vivido na terra, no plano original de Deus. O diabo não vai poder mais importuná-los e nós vamos ficar aqui ajudando na reconstrução da civilização durante esses 1000 anos. Essa é mais uma nova chance para a humanidade dar certo. Só que agora com a supervisão direta de Jesus e dos seus anjos e nós. Que Deus nos ajude. Mas aí o que acontece depois? Apocalipse 20, versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, a fim de ajuntá-las para a batalha. Olha só, Deus deu uma nova chance para os seres humanos, deu 1000 anos de paz, colocou o diabo na prisão por 1000 anos para ele ficar refletindo a besteira que tinha feito. E depois, quando soltou, ele vai lá e ainda consegue juntar muitos seguidores. Versículo 9. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mais uma vez, o inimigo de Deus reúne as forças do mal para destruir os novos seguidores de Cristo. Ou seja, mesmo vivendo 1000 anos de paz, sendo governados e orientados pelo próprio Jesus e por seus anjos, ainda vai ter gente revoltada que prefere seguir o inimigo. Mas e aí? O que Deus vai fazer agora? No final do versículo 9 diz que desceu fogo do céu e os consumiu. Deus queima toda a terra. E no versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está o anticristo. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Agora eu estou quase chegando no momento de sensação. Primeiro vem o juízo final. Apocalipse 20, 11 a 15. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ok. Quem é julgado aqui? Os cristãos? Não. Eles já estão lá no céu desde antes dos 1000 anos. Inclusive, trabalharam com Jesus aqui na terra, ajudando aquelas pessoas que queriam seguir a Deus e viver em paz. Na hora desse julgamento, todos os cristãos estão lá atrás assistindo. Tudo bem, mas quem são então os outros mortos? Se pararmos a história aqui, qual é o cenário? A terra foi toda queimada quando Deus mandou fogo do céu para acabar com a revolta final do diabo.
jogou o diabo no lago de fogo, inclusive jogou a morte, o inferno também. Isso significa que não vai existir mais morte e nem inferno. E as pessoas que não foram encontradas inscritas no livro da vida também foram lançadas no lago de fogo. E o que sobrou? Os outros mortos, aqueles que Deus julgou pelas suas obras e os seus nomes foram encontrados escritos no livro da vida. Isso mesmo. Porque se não tivesse ninguém mais inscrito no livro da vida, para que Deus ia procurar? E sabe o que vai acontecer com eles? Vamos continuar. Apocalipse 21, no primeiro versículo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Olha só que louco, gente. Deus vai fazer uma terra nova, provavelmente com muito mais área de terra, porque vai ter muita gente para morar nela. E aí continua, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o templo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Sabem o que é isso? Para quem não se lembra, eu vou ler o que Jesus falou lá em João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vocês. Virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa é a casa de Deus, a cidade celestial, a nova Jerusalém. Nós já estamos morando lá há 1000 anos, quando Jesus nos levou para lá. E o lugar é grande demais. No versículo 16, fala que a cidade tem 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. É quase do tamanho de um continente. E aí continua nos versículos 4 e 5. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. Aí depois tem uma descrição muito linda da cidade. Vocês podem ler mais nesses 2 últimos capítulos do Apocalipse. A cidade onde todos os cristãos de todas as eras vão morar juntos com Jesus. Mas e a nova terra? Lá do lado de fora da cidade, quem vai viver lá? Aqueles outros mortos. Todas as pessoas que foram encontradas no livro da vida vão morar na nova terra. Aquela terra que foi renovada por Deus. E não são poucas pessoas, não. São tantas que vão ser nações de povos. No final do capítulo 21, conta nos versículos 23 e 24. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela toda a sua glória e honra. Só que estas são pessoas que ainda vão precisar de cura e de ajuda. Nem me pergunta que tipo de ajuda, que tipo de cura, que eu não sei. Só sei disso porque no capítulo seguinte, no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, quando fala do rio da vida que sai do trono de Deus e corre pelo meio da cidade, fala que nas 2 margens tem a árvore da vida. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Apocalipse 22, 2. Ou seja, se você pensa que quando chegar no céu vai ficar tocando harpa numa nuvem como aquelas pinturas católicas, ou se acha que vai descansar no seio de Abraão, como dizem alguns evangélicos, pode repensar o seu futuro. Deus não é um Deus parado, não é um Deus monótono, preguiçoso. Ele é o Criador. Sempre vai criar
é um Deus de novidades. Eu disse isso na última live. A nossa vida não vai ser monótona e nem chata. Aliás, no céu, as novidades nunca vão acabar. Então, para quem pensa que Deus não é justo e nem bom, aí está a história completa, como conta a Bíblia. Deus vai dar muita chance para todos os seres humanos. Você pode reconhecer Jesus agora como seu Salvador, ir para o céu, morar na cidade. Ou pode aprender quando ele voltar e te ensinar pessoalmente o que você deveria ter feito. E se você perder todas as chances, mas o seu coração for bom mesmo assim, o próprio Deus vai encontrar o seu nome no livro dele. Deus vai dar uma chance até para o diabo, mas já sabe que ele não vai aproveitá-la. Então aproveite hoje a sua chance de morar dentro da cidade. Não que eu acho que do lado de fora vai ser ruim, mas com certeza quem mora dentro vai estar bem mais perto de Deus. Então fique perto dele agora e ajude a levar mais gente para dentro da cidade. Cabe muita gente lá dentro. Cada pessoa que você ajuda a encontrar Jesus hoje e a conhecê-lo de verdade, vai ser um novo cidadão dessa cidade celestial. E se você é uma daquelas pessoas que já foi para Disney, já visitou os incríveis parques de diversão feitos pelo homem, imagina o que deve ter dentro dessa cidade. Imagina o que o Criador dos céus e da terra reservou para si mesmo e para os seus filhos que vão morar lá com ele. Por isso que Paulo escreveu em Romanos 8,18: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que vai ser revelada em nós. E foi também por isso que o apóstolo João, depois de receber toda a visão do Apocalipse, ao invés de ficar com medo, ele escreveu: vem logo, Senhor Jesus. Eu também gostaria que ele viesse logo, mas eu acho até bom ter um pouco mais de tempo para levar mais gente comigo, porque isso é o que Jesus espera de mim e de você também. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.